Você já se perguntou quem decide o rumo do nosso país, das nossas cidades e das condições e oportunidades que você e a sua família vão ter? Hoje, a resposta ainda tem cor, classe e a presença desproporcional de mulheres. Ou seja, falta muita gente nesse círculo de decisões. Imagine um conselho de administração com 10 cadeiras. Agora imagina que apenas uma ou duas dessas cadeiras são ocupadas por mulheres. E pense que essas decisões afetam bilhões de reais em recursos públicos. Afeta o preço da gasolina, da luz, o acesso ao crédito. É nesse espaço estratégico do setor público que a presença de mulheres ainda está longe de refletir a realidade do Brasil. Bem-vindas e bem-vindos ao podcast que movimenta a gestão de pessoas e de lideranças no setor público. Eu sou Janiele de Paula, como você bem sabe, mestre em gestão e políticas públicas pela Fundação Getúlio Vargas, comunicadora e apresentadora desta temporada do podcast Diálogos em Movimento, além de ser integrante do movimento Pessoas à Frente. E o episódio de hoje discute uma lei que pode mudar a composição dos espaços mais estratégicos da nossa economia. A gente vai falar do projeto de lei 1246 de 2021, que foi aprovado e estabelece a obrigatoriedade de reserva mínima de 30% das vagas para a participação de mulheres em conselhos de administração das sociedades empresariais e que tem aí reverberado e ainda vai reverberar muito mais. Esse PL, agora aprovado, se aplica a empresas públicas, sociedades de economia mista e subsidiárias em que o Estado detém a maioria do capital votante. Além disso, ele faculta a adesão de companhias privadas listadas na Bolsa de Valores. O objetivo é super acertado: mais mulheres nas decisões que movem o país. E eu estou muito bem acompanhada para esse debate, inclusive porque mais do que entender os desafios e a tramitação desse PL, e também o que acontece depois da aprovação, a gente quer refletir sobre o impacto dessa proposta e principalmente o papel da sociedade civil e da política institucional na construção de um Estado mais justo e representativo. Portanto, eu recebo duas mulheres que atuam diretamente nessa agenda aqui no episódio de hoje. A Alexandra Segantin, que é CEO do Grupo Mulheres do Brasil, e talvez você já a conheça por isso. Ela atua fortemente no debate público, é conselheira do Conselho de Desenvolvimento Econômico, Social e Sustentável da República, advogada tributarista e membro do Conselho Consultivo do Instituto Think Twice Brasil. E também recebo a deputada Tabata Amaral, ela é deputada federal no seu segundo mandato e já movimentou muito o Congresso com a autoria do PED 6, do Marco Legal do Ensino Técnico, da Lei de Dignidade Menstrual e da Lei sobre Planos de Adaptação às Mudanças Climáticas. Deputada Tabata é uma cientista política que constrói o futuro com os pés fincados na realidade, e um deles, vale lembrar, já bateu a porta da Prefeitura de São Paulo nas eleições de 2024. Deputada Tabata, Alexandra, é uma honra recebê-las aqui no podcast do Movimento Pessoas à Frente. Sejam muito bem-vindas. Eu que tenho que agradecer, assim, nossa, outra credencial bacana, importante, assim, é ser parceiros do Movimento Pessoas à Frente. É uma... Contei um bocadinho antes, né, quando a gente estava aqui em off, que eu sou super fã do movimento. Vocês fazem um trabalho de pesquisa e de mostrar com dados como é importante as pessoas dentro de um serviço público que vai fazer uma transformações sociais para o país, que são arrasadores mesmo. Não deixam qualquer dúvida sobre a necessidade do poder público e de pessoas credenciadas, empoderadas, treinadas para poder fazer esse trabalho. Então, agradeço primeiro muito esse convite, acredito muito nesse projeto e acredito muito que, assim como o Grupo Mulheres do Brasil, no que eu faço a gestão, que foi fundado pela Luísa Helena Trajano, e hoje são mais de 130 mil mulheres, mais de 135 mil mulheres, né? Então, em todo o mundo, em todo o país, lutando exatamente por isso, por políticas públicas de qualidade, como que a gente transforma uma sociedade, um país, com o protagonismo feminino, com as mulheres no espaço de tomada de decisão e realmente não só votando, né, mas na posição de decidir sobre políticas públicas que façam transformações sociais para todos.
Maravilha, super alinhado à missão do Movimento Pessoas à Frente. É Por isso isso ainda aí. nos honra ainda mais te ter aqui, somando a essa força feminina na liderança. Eu vou começar com um assunto quentíssimo. O PL 1246 de 2021 foi aprovado no Senado Federal agora em junho de 2025. Como a gente sabe, ele institui uma política afirmativa que define 30% de presença feminina nos conselhos de administração de empresas estatais e sociedades de economia mista. O Grupo Mulheres do Brasil, junto com o Movimento Pessoas à Frente, o que muito nos honra, né? A gente celebra muito porque essa é uma conquista conjunta, teve um papel muito importante nessa mobilização. Como é que a sociedade civil organizada atuou para fortalecer essa agenda no Congresso? Que estratégias funcionaram na sua percepção e quais barreiras, na sua percepção, a gente enfrentou? Olha, é crucial, eu acho que é crucial a movimentação da sociedade civil. Não teria acontecido sem isso e sem a vontade política de quem está à frente. E aí eu tenho que honrar a Tabata Amaral, a nossa deputada, que Com realmente certeza. esteve junto com a gente em todo esse processo. Mas esse processo começou lá atrás. A história do Grupo Mulheres do Brasil, ela começa com 40 mulheres, vão fazer 10 anos agora, 10 não, 12 anos agora em outubro, mas quando ela iniciou com aquelas 40 mulheres, ela já pensava exatamente nessa pauta como uma pauta prioritária. Mulheres nos principais espaços de tomada de decisão. E ali se falava de mulheres no conselho, e ali já começou a ser proposto projetos de lei que trouxessem essa ação afirmativa, efetiva, que colocasse, porque se a gente for esperar a evolução social da sociedade para isso acontecer, a gente vai demorar 200, 300 anos para que isso realmente acontecesse. Então, a gente tem que acelerar realmente esses processos. E ali a gente já trouxe um PL que formava, já com Mulheres do Brasil, apresentando propostas de mulheres às frentes dos conselhos. Aquela época, a taxa de mulheres em conselhos era por volta de 5%, sendo que 3% desses 5% eram de mulheres herdeiras. Então, na verdade, a gente tem um número muito pequeno. Então, conforme o passar dos anos, esse número foi aumentando, mas ainda é muito baixo, conforme a representação social que a gente encontra. Então, toda a mobilização social, porque, primeiro, trazendo esse assunto para a pauta social, para a gente começar a explicar para a sociedade, trazer mais mulheres. Você vê, o grupo começou com 40 mulheres, hoje são 135 mil mulheres em todos os países, enquanto a gente vai levando as mulheres nos espaços de tomada de decisão. Então, você mobiliza a sociedade, você faz pressão política, você faz advocacy, que é nada mais nada menos interferência, intervenção junto ao Poder Legislativo, com os deputados, com os senadores, com todos os agentes públicos nesse sentido. Só que caminhar sozinho, mesmo sendo 135 mil mulheres, não faz a diferença se a gente não tiver com os movimentos sociais juntos fazendo isso. E nesse momento foi muito crucial o Pessoas à Frente, o movimento Pessoas à Frente, nesse trabalho focado realmente para que a gente conseguisse que esse PL fosse aprovado. Primeiro já foi bastante difícil levar uma pauta no Congresso. Quando ele passa na Câmara dos Deputados, ele passar agora no Senado, foi uma vitória assim realmente muito grande, depois de praticamente uma década desde o primeiro projeto de lei até essa aprovação, e agora que a gente aguarda ansiosas a sanção presidencial. Ai, muito bom. Inclusive, você recuperar esse histórico aqui. A deputada Tabata em breve vai contar um pouco para a gente da perspectiva dela, que inclusive foi fundamental, como você bem lembrou aqui, nesse processo. E aí a gente vai vendo quais são essas barreiras iniciais que vão sendo superadas para a gente chegar, de fato, numa aprovação como essa, que é fundamental. E aí, um dado que a gente tem muito consolidado e que está difícil ainda mudar é que, segundo o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, somente 15,2% dos cargos de conselhos e diretorias de empresas de capital aberto são, de fato, ocupados por mulheres, né? E no caso das estatais, essa presença também é super tímida. Mas quando a gente fala de conselhos de administração, estamos falando de decisões fundamentais, sobre bilhões de reais.
muitas vezes em empresas com função pública direta. Então, Alexandra, por que garantir a presença de mulheres nesses espaços é tão estratégico para o Brasil? Principalmente nesse momento, que impactos concretos essa presença pode gerar no setor público e na sociedade como um todo? Primeiro a gente tem que entender assim, primeiro já a pesquisa da McKinsey, que a gente fez até um texto em conjunto, tem lá no Nexo, e que fala exatamente daquela pesquisa que já trazia assim, olha, você traz benefícios de reputação e benefícios financeiros. Ninguém sai perdendo, a empresa não vai sair perdendo com isso de maneira nenhuma, mas a gente traz impactos realmente sociais importantes, porque a gente tem que pensar. A sociedade, ela precisa de representação. Nós temos formas diversas de ter a vivência social, né? O nosso contexto social. Homens têm as suas vivências, mulheres têm as suas vivências, negros têm as suas vivências. Então, a pessoa da inclusão com deficiência, questões de gênero, cada qual é um indivíduo que vai permear a sociedade e ter visões e necessidades diferenciadas. Então, é isso que a gente quer, que as soluções também e que as decisões amparem essas vivências sociais diversas. Então, quando a gente está falando, por exemplo, de mulheres nesses espaços de decisão onde milhões em recursos vão ser destinados, a gente não pode esquecer que nós somos um país continental, nós somos um país marcado pela desigualdade social, e isso não só por a questão de território, mas em qualquer espaço, a questão da desigualdade social, ela é uma marca triste do Brasil, enquanto que como que a gente reverte isso através dessas decisões que elas são absolutamente estratégicas, onde estão definidas políticas públicas que vão ser incentivadas. Então a gente já tem dados, olha, 35% menos chances de mulheres entrarem em processos que envolvam corrupção. Isso é pesquisa, né? Uma pesquisa do INSPER, 7% de investimento maior, onde tem gestão feminina, em saúde e educação. Um aumento, esse muito expressivo, 24% na taxa de diminuição da taxa de mortalidade infantil. Então, todos esses só reforçam uma necessidade, que não deixa de ser óbvia, não deixa de ser uma necessidade de eficiência mesmo administrativa, de governança administrativa, trazer mais mulheres, trazer representação. E esse PL tem um avanço muito importante também. Ele fala para empresas públicas e empresas de capital misto. E também, desses 30% de mulheres, 1/3 delas, das vagas, já são destinadas para mulheres pretas e pardas e para pessoas portadoras de deficiência, mulheres portadoras de deficiência. Então, essa inclusão social, essa vivência da sociedade faz a diferença nas decisões tomadas dentro do contexto de sociedade diversa que a gente vive. Com certeza. Essa publicação, a síntese de evidências sobre a presença de mulheres e pessoas negras na liderança, que você agora retoma, né, do Nery /INSPER, é fundamental e dá muita sustentação para a gente conseguir se atualizar em relação aos ganhos concretos que essa diversidade, né, a gente está falando de diversidade de gênero, diversidade racial, de fato traz de inovação, de pluralidade de ideias. E não é de hoje que a gente debate isso aqui no podcast, no Diálogos em Movimento. Em outros episódios, a gente mencionou isso também e continua sendo super relevante e estratégico. E algumas empresas no Brasil já mostram que isso é possível, né? Quando a gente olha o caso do Banco do Brasil, é estatal com maior presença feminina no seu conselho, 50% das cadeiras do conselho de administração são hoje ocupadas por mulheres, além de também ser presidido por uma mulher, né? A Tarciana Medeiros. Quando a gente vai para a experiência internacional, a Noruega é um bom exemplo de como metas claras funcionam. Por lá, o tamanho do conselho determina a quantidade mínima de mulheres. Olha que interessante. Eles já alcançaram
uma média de 42% de representatividade feminina. Eu gosto de trazer aí tanto um exemplo nacional, dentro de casa, quanto internacional. Às vezes as pessoas falam, mas o Brasil tem uma outra realidade, a gente precisa se pautar pelo sul global. Com certeza, estamos fazendo isso, né? Olhando para as práticas de dentro de casa, a gente já mencionou, por exemplo, paridade em todo do México, também aqui, de certa forma, nossos vizinhos, mas também é importante pensar como a gente consegue fazer isso ser concreto, né? Essas experiências estão ajudando a mostrar que diversidade não é só uma questão de justiça, mas ela é eficiente e ela também é efetiva. O que você acha desses casos? O que eles demonstram para a gente? Eficiência administrativa, né? Porque assim, não tem nada a ver assim, uma questão de competência, mulheres são mais competentes que homens mais competentes que mulheres, ou mulheres negras. Não, a questão não é por aí, né? E por isso que a sociedade precisa entender isso, né? Que não tem nada a ver com a questão dessa competência, mas tem a questão a ver com a eficiência da diversidade de diversos olhares, de como que a gente toma decisões com melhor, com outros olhares que analisam a questão de risco, que analisam a questão da tomada de decisão de uma melhor forma, porque uma melhor compreensão da sociedade. Então, isso é fundamental. Agora a gente teve também esses exemplos na Caixa Econômica Federal. Em maio, a gente esteve lá em Brasília, junto com a Luísa Helena Trajano, que foram lançar a modificação do Estatuto, onde já no próprio Estatuto da Caixa, super inovador, a presença de 1/3 de mulheres na diretoria executiva até 2026. Então, assim, é eficiência administrativa, ninguém está para assim, não é um benefício social, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com que a gente melhora a gestão, como a gente atende melhor as necessidades da população. Outro dia também a gente estava na Sanofi, uma empresa de capital aberto, francesa, tem uma atividade importante farmacêutica aqui no Brasil, e aí eles estavam contando, inclusive, que a licença paternidade e maternidade na empresa é de 6 meses. Então, não é só para as mulheres, é para as mães e para os pais. E já há bastante tempo. E como que isso foi recebido pelos homens, em que estão no começo, eles nem pediam, eles falaram assim, não, acho que não precisa. E agora usam sim o benefício, e como isso melhorou muito a gestão, melhorou o ambiente da empresa e melhorou a retenção de talentos também. Então, é sobre isso que a gente está falando. Eficiência administrativa. Muito bom, é importantíssimo frisar essa parte. Inclusive, quando a gente pensa, né, em próximos passos, vamos pensar um pouco em próximos passos, né? Mesmo que o PL esteja aprovado como ele está, se a gente pensar em implementação, não é necessariamente uma coisa simples, né? Afinal, a gente está falando de um campo tradicionalmente masculino, bastante conservador, né? Os dados que a gente discutiu aqui no início mostram isso. Quais são, na sua percepção, os próximos desafios, tanto institucionais, mas também culturais, que você vê para poder colocar essa política em prática de forma eficaz, né? Para ser uma política que pega. E mais do que isso, né? Como é que você sente que a gente pode estar um passo à frente na implementação dessa política? Eu acho que a gente precisa de 2 frentes, mas das 2 frentes com a mesma potência, que é na transformação cultural das próprias empresas. Então, se agora o campo está aberto entre PL dentro das empresas de capital misto, empresas públicas, é ali que a gente também tem que atuar com bastante força e também não perder essa mobilização social. Porque a cultura, ela se faz na própria empresa. Então, a gente tem que pegar esses bons modelos, a gente tem que mostrar e acompanhar como eles estão sendo seguidos e os benefícios que estão sendo trazidos para eles, por essas mudanças, por essas implementações, e também trabalhar nessa mobilização social, porque através dos avanços que um PL traz para a gente, e que também que a gente tem que monitorar junto aos órgãos públicos, junto ao Ministério Público, aos tribunais de contas, se isso está acontecendo, como que está acontecendo, aos compliances dessas companhias, para a lei pegar, que nem você disse, né? Tem que pegar a lei, tem que acontecer, e aí a mobilização social também acontece, porque esse trabalho que está sempre desenvolvido, como a diversidade,
traz maior justiça social, a equidade, a diversidade, ela transforma o país através de políticas públicas eficientes. É assim que a gente vai conseguir também uma coisa permeando a outra, né? Ou alimentando a outra. As transformações culturais da empresa, como que a gente traz resultados, vai mudando essa cultura, e a mobilização social, que pega esses resultados para avançar muito mais também, porque o que a gente quer é as cotas que também sejam para as empresas de capital aberto e que também no frigir dos ovos, né, e no avanço social, a gente não precisa de cotas, que isso já seja uma realidade, que isso já aconteça, independente como acontecer no Banco do Brasil, independentemente de uma lei que seja aplicada, né? Porque cotas são isso, um processo transitório para nivelar uma desigualdade. Então, ele é transitório, assim, a própria sociedade avança e as cotas já não sejam mais necessárias. Sim, em algum momento do futuro, elas talvez não sejam tão necessárias quanto são agora, né? Como tem sido, e provavelmente nas próximas décadas também. Mas acho super importante esse olhar para o futuro, né? E do que a gente quer construir quando vai para esses processos de reserva de vagas, de cotas, tudo mais. E você mencionou uma palavrinha fundamental que nós aqui, especialistas em políticas públicas, adoramos, que é o monitoramento. Isso é fundamental para, de fato, né, você ter a percepção não fiscalizatória da coisa, porque eu acho que traz um peso punitivista, mas muito de acompanhamento para entender como é que isso está evoluindo, quais são os desafios, o que pode ser repensado. Pensar isso, de fato, como uma política em movimento. E, por Em outro movimento, lado, adorei. não é em movimento, é uma Em política movimento, viva. Você não é. pode simplesmente pegar, opa, eu tenho aqui, então vou começar com 10, com 15, com 20, mas não é uma coisa pro forma, né? É entender como isso se dá. E isso vai mobilizar o que você também mencionou aí, que é o aspecto cultural. Não é simples mudar de um dia por outro, não é uma legislação que vai mudar toda uma mentalidade que já está presente em determinadas empresas, em algumas companhias. Então, inclusive, o monitoramento eficiente disso serve para poder mostrar como é que isso está evoluindo e ir gerando essa abertura de pensamento. É isso, é exatamente nisso que eu acredito. É uma política em movimento, que nem você falou. A gente cria as cotas, elas fazem esse avanço social conforme a gente vai monitorando e levando o que deu certo, o que não deu certo, a gente acelera processos sociais que já deveriam acontecer e estão acontecendo, né? Porque se a gente for pensar que há 10 anos a taxa era de 5%, e a gente já avançou para até muitas vezes 15% em alguns espaços, a gente avançou muito mais do que não precisou de um século para avançar, né? Mas ao mesmo tempo é muito devagar. A gente quer acelerar o processo, mas a sociedade já entendeu que esse é o caminho. Então é esse poder que não é fiscalizatório, mas ele é, na verdade, para a gente buscar que a implementação e acelerar com isso também a mobilização social, porque muda a cultura, a mobilização social faz mudar a cultura, o avanço dela mobiliza socialmente, então é essa retroalimentação. Com certeza. E essas mudanças, principalmente mudanças muito sistêmicas, estruturais, elas não vão ser feitas sozinhas, né? Quando você menciona a importância da pressão popular, ou da pressão da mobilização social da sociedade como um todo, é um lembrete constante que nenhuma política está dada, seja ela por lei, seja ela por decreto. A gente tem sempre que lutar para manter aquela decisão, aquele avanço, e seguir para os próximos, como você diz, né? Os avanços são lentos, mas eles estão acontecendo. E no fim do dia, no coletivo que essas transformações vão ganhar corpo. Então, essa conversa, ela também se conecta, Alexandra, com os caminhos que foram construídos no grupo de trabalho Mulheres no Serviço Público, no movimento Pessoas à Frente. Esse grupo de trabalho ocorreu em 2024 e a gente saiu com uma série de recomendações para o acesso, para a ascensão, para a permanência de mulheres em cargos de liderança. E uma das nossas recomendações é justamente a criação de mecanismos mais objetivos para acelerar, que é a palavra que você usou aqui, a ascensão de mulheres em cargos de liderança. Como é que você enxerga o papel das alianças intersetoriais nesse avanço?
Essencial, né? Nossa sociedade, ela é intersessorial, né? Tudo a gente está em conjunto, tudo é dentro de um grande ecossistema que é a nossa vida pública, que é a nossa vida privada, e que como as políticas públicas afetam a vida de cada um de nós. Cada cidadão é afetado pela política de uma forma ou de outra, né? De uma forma ou de outra. Saúde, educação, e não pode dizer, mas eu pago escola particular. Não importa, na verdade, quanto melhor escolaridade tiver os filhos de todos, mais avanços vão ter para o Brasil, melhora a nossa mão de obra, melhora os nossos produtos, melhora a nossa exportação. Então, tudo é consequência. O SUS, todos nós, qualquer brasileiro, de uma forma ou de outra, está dentro do programa do SUS, mesmo que ele tenha o seu convênio melhor do mundo. Se ele precisar, por exemplo, de um transplante, é só o SUS que faz. Quando a gente estava na Covid, a vacina era o SUS que deu. Não importa o convênio que você tivesse e os acessos que você tivesse. Então, tudo é política. Tudo é política pública. Então, está tudo interconectado. E quando a gente tem pessoas à frente trabalhando em serviços públicos, a questão estatal, assim, ser um Estado forte no sentido de que as decisões têm esse princípio de justiça social, assim, isso a gente só vai ter um avanço para a gente ter uma melhor vida para todos os brasileiros. E é isso que vai, de fato, fazer com que a gente siga sendo um Estado democrático de direito. Sem dúvida. Ah, inclusive, Oferecendo bons direitos aos seus cidadãos, né? sim, serviços que sejam, de fato, eficazes para a Pois população brasileira, é. né? Quando você cita o SUS, por exemplo, eu acho que é o nosso maior exemplo, um dos principais exemplos de uma política pública que dá certo, com muitos desafios, obviamente não dá para ignorar que alguns avanços ainda são muito necessários, tem muita gente trabalhando para isso, mas é preciso reconhecer e valorizar experiências como essas, e que existem também em outros setores, né? Se a gente for pensar os movimentos que têm sido feitos para a transformação estatal, né? Pensar como que as pessoas de diferentes regiões do Brasil, diferentes CEPs e origens também podem participar do processo democrático, entrar cada vez mais no serviço público, deixá-lo com uma cara mais representativa. A gente vem discutindo isso amplamente, né, a importância da burocracia representativa, de ver políticos e servidores e chefes de Estado que representem, de fato, os interesses públicos. E esse caminho é fundamental. E esse tipo de aliança, né, quando a gente fala de alianças intersetoriais, ações multissetoriais, elas, inclusive, são fundamentais para a continuidade e perenidade dos processos. Nós não estaremos aqui uma vida inteira. A gente vai precisar construir as coisas em conjunto, trazer mais gente junto, que em algum momento também a gente vai falar, opa, vou passar o bastão, tem gente chegando e vai assumir, como eu, por exemplo, tenho 34 anos e sinto que eu recebo um legado enorme de muitas pessoas, mulheres negras, intelectuais, que fizeram grandes mudanças, que provocaram, inclusive, grandes mudanças, e que agora é uma missão também compartilhada de dar continuidade a isso, né? Assim, o que você falou, assim, para mim é tão importante, né? É tão importante. Tantas mulheres abriram esses espaços, porque se a gente pensar uma geração antes, hoje para nós é tudo muito tranquilo, a gente trabalhar, a gente ter licença maternidade, para mim era de 4 meses, você falou que está com 34, eu estou com 54. Então, também penso assim, olha, e o que pegadas que nós estamos deixando também para as gerações anteriores, porque abriram tantas frentes para nós, né? E assim, e mesmo assim, tudo ainda tem tanta coisa para que lutar, mas foi muito mais fácil do que a nossa geração das nossas mães e da avó, então, nossa senhora, nem pense, né? Nem votar, votava. Né? Enquanto que a gente, né? Então, assim, avançamos muito rápido porque elas foram deixando legados e abrindo portas, e a nossa construção é de deixar mais legados, abrir mais portas e também de bons caminhos para se trilhar, né? E acho que quando tem mais mulheres negras, mais diversidades, mais homens negros, mais pessoas com deficiência, mais representatividade da sociedade, mais são legados que são abertos e deixados de boas pegadas para as próximas gerações continuarem também. E já que a gente falou de legado, de passado, presente e futuro,
A gente está chegando ao final desse episódio, super potente. Eu espero que ele tenha provocado tanto quanto me inspirou aqui de estar nessa conversa. Mas antes de fechar, eu quero propor um momento mais pessoal, quase como uma dobra no tempo. Para quem quer entender mais sobre paridade, sobre presença feminina no poder, o que você sugere, Alexandra, como próximo passo? Pode ser um conteúdo, um grupo, um lugar para visitar. Vamos pensar aí grande. Aí eu vou ter que fazer a minha propaganda, né? Porque foi onde também me deu esse espaço assim enorme, né? De eu ter mudado completamente de carreira, de projetos de vida, na hora que eu também coloquei o Grupo Mulheres do Brasil. O Grupo Mulheres do Brasil, se você for entrar, tá grupomulheresdobrasil.org.br, então você junte-se a nós. Temos núcleos em todo o país, em todo o mundo com mulheres brasileiras. E ali, se você quiser realmente conversar mais sobre política, entrar nos grupos, porque a gente a gente trabalha em mais de 20 causas: saúde, educação, igualdade racial, violência contra a mulher, que assim é a nossa pauta primeira nesse ano, no ano passado também, assim, global, onde que a gente tem que realmente, porque a violência contra a mulher cresce todos os espaços, de todas as frentes, da violência política, física, feminicídios, então isso é prioritário, mas assim, a questão da mulher nos espaços da política, aí você entra, pode mandar um e-mailzinho para nós, que vai ser um prazer conversar, a gente conversa online e traz muitas temáticas de atuações efetivas. O e-mail é politicaspublicas@grupomulheresdobrasil.org.br e a gente entre em contato, vocês entrem em contato com a gente chama para fazer parte dos nossos grupos de WhatsApp, e que são nacionais, internacionais, para a gente poder trabalhar mais sobre isso e trabalhar juntas. É muito bom você ter mencionado justo esse grupo, porque aqui no podcast a gente está sempre reforçando o poder das redes. E As redes. mulheres, inclusive, estando em mais redes, se conectando genuinamente com outras que estão vivendo aí desafios semelhantes. Janiele, muito obrigada. Um prazer conversar com você, com todos vocês que estão nos acompanhando. Obrigada mesmo. Eu sou muito fã do trabalho que vocês fazem no Movimento Pessoas à Frente, de valorizar o maior ativo que o nosso país tem, que são as nossas pessoas. E sei também que estou nessa conversa com a Alexandra, que é uma amiga de muitos anos, então também deixar já um beijo nela e dizer que também sou muito fã do trabalho do Grupo Mulheres do Brasil, que foi fundamental para que esse projeto nascesse, para que a luta fosse travada e para agora sim ele virasse lei, pronto para sanção. Maravilha! Duas convidadas de peso e que sabem do que estão falando. Para a gente começar, deputada, bom, o PL 1246 de 2021 foi aprovado no Senado Federal, agora em junho de 25. Como conversamos, ele institui uma política afirmativa que estabelece 30% de presença feminina nos conselhos de administração de empresas estatais e sociedades de economia mista. E você é uma das autoras desse PL, acompanhou de perto essa tramitação, citou aqui o Grupo Mulheres do Brasil, o Movimento Pessoas à Frente. Como é que foi esse caminho até aqui? Quais foram os maiores desafios enfrentados para a aprovação do projeto? Janiele, vou encurtar essa história, senão ela se alonga demais, mas porque foram 4 anos de muita luta. Esse é um projeto que nasceu no meu gabinete, com o meu time, mas que nasceu em diálogo, realmente a muitas mãos, com o Grupo Mulheres do Brasil, com o Grupo Mulheres do Mercado, que rapidamente foi abraçado por vários parlamentares de vários partidos, então é um grupo grande de coautores, para dizer que a gente quer seguir avançando. E a gente quer seguir avançando também no setor privado. A gente, não vou aqui me alongar demais, até porque sei que a gente tem uma conversa boa pela frente, mas quando a gente olha para o mundo desenvolvido, entre aspas, a gente vê que essa já é uma prática. Reserva de cadeiras, para mim, pelo menos, são políticas públicas transitórias muito necessárias para que a gente possa corrigir e enfrentar desigualdade e distorções. E quando a gente olha para esses países que já entenderam lá atrás a importância de você ter mulheres, mulheres negras, mulheres com deficiência, porque o projeto ele olha também para essas mulheres, né, com S bem grande,
a gente vê que esses países eles avançaram, que isso trouxe benefício. Então, em resumo, quanto mais a gente estudava e a gente via que a empresa ficava mais lucrativa, que ter mulheres nessas posições tão altas de liderança trazia empresas mais inclusivas para as mulheres que estavam na fábrica, na ponta, na loja, que isso era bom para o desenvolvimento do país, a gente não teve dúvida. Infelizmente, o Brasil está muito polarizado e nem sempre os debates mais importantes são os que entram. Então, foram 4 anos de muita luta, mas justamente por ter sido um projeto que nasceu junto com a sociedade civil, essas mulheres, em especial Luísa Trajano, e tantas outras conselheiras e empresárias de peso que a gente tem como referência, foram fundamentais. E aí poderia aqui ficar horas falando das mensagens para cada senador, agora nessa etapa final, das ligações, das reuniões, das articulações, negociações. Foram 4 anos da gente chutando a bola. Aí chutava de novo, e eu estou muito feliz que agora só falta a sanção, a assinatura do presidente da República, para o setor público dar o exemplo para o privado e reconhecer esse talento que já existe em tantas mulheres no nosso país. Ótimo, um caminho de pelo menos 4 anos, mas a gente sabe que entre nascer, maturar e tomar forma, realmente é preciso muita gente junto. Acho louvável reconhecer o poder dessa coletividade. E a gente entende que tem aí algumas resistências, né, deputada? Tem alguns críticos que dizem que cotas em conselho seria uma ação exagerada ou tokenismo, ou seja, uma medida que aparenta inclusão e mais diversidade, sem resultados concretos ou mudanças estruturais. A gente sabe que cotas são eficazes, tem muita evidência sobre isso, mas como é que você responde a essas críticas? E por que você acredita que essa política afirmativa é necessária no contexto brasileiro hoje? Tem muitas formas de responder a essa crítica que vem da ignorância mesmo. Seja por desconhecimento, seja porque o preconceito fala mais alto do que os próprios dados. Mas a primeira que eu sempre uso, Janiele, é lembrar as pessoas que o talento é distribuído de forma igual. Deus não olha a cor da pele, CEP, gênero quando está distribuindo o talento. O fato da gente ter hoje uma esmagadora maioria de homens brancos nessas posições é porque talvez para esse homem que está lá fazendo o recrutamento seja mais fácil reconhecer o talento de outro homem que tem uma trajetória parecida com a dele. Agora, quem é que perde com isso? Todos nós. Porque, de novo, vou falar da ciência, dos dados, dos números. Tem um estudo da McKinsey, que é super conhecido, que mostra a gente que quando a gente tem lideranças mais diversas nas empresas, inclusive, essas empresas produzem soluções mais criativas, melhores, são mais eficientes. E esse estudo da McKinsey ele é fundamental, assim, e até provocador, porque ele mostra que aumenta o lucro das empresas, que é uma coisa que muita gente fica, quê? Você valorizar a diversidade, reconhecer que o talento não tem cor, não tem CEP, não segue essas definições, isso vai trazer mais lucro para a empresa? Traz. Os estudos mostram isso, traz mais desenvolvimento, mais eficiência. Então, evidência a gente tem aos montes. E aí, acho que a sua segunda pergunta talvez seja a mais importante. Por que agora? Eu que estou no meu segundo mandato como deputada federal, tem um dado que ele sempre me provoca e me frustra, mas no sentido da gente ter mais vontade ainda de trabalhar, que é um dado de que, no ritmo atual, a gente vai levar mais de 100 anos para ter as mulheres igualmente posicionadas em relação aos homens na política, para ter igualdade entre homens e mulheres mundial. Exato. E olho para esse dado, eu penso, meu Deus, eu quero viver muito, com muita saúde, mas eu não tenho mais 100 anos. Não é possível. Então, assim, eu não tenho mais 100 anos. E tem poucas políticas públicas tão efetivas e tão rápidas do que políticas de reserva de cadeira, de cotas temporárias. Então, é para encurtar esses 100 anos. A gente está avançando, mas eu não quero esperar tudo isso. Eu quero que meninas negras, meninas com deficiência, olhem aquelas que querem ser empresárias, por exemplo, conselheiras, e vejam, tem alguém que se parece comigo. Eu posso chegar lá também. E eu quero que as mulheres com deficiência, que as mulheres que estão no chão dessa fábrica, que estão ali na loja, que estão na base da empresa, olhe para a liderança e saiba, tem uma mulher ali. Ela sabe o que significa ser mãe, ela sabe o que significa ter medo de uma violência, do assédio, ela sabe o que significa ser mulher. Então, ela vai pensar em mim também.
E é por isso que, no final das contas, as empresas ficam mais eficientes e lucrativas e os países mais desenvolvidos, porque você começa a olhar para o todo e não só para o espelho. E hoje, o espelho de um conselho de uma empresa grande como essas que a gente está falando são homens brancos, são homens de origem muito rica, e tá tudo bem, eles vão estar lá também, mas o restante da população precisa estar representado e isso vai ser bom para todo mundo. E aí eu acredito que o setor público tem que dar exemplo. Se a gente vai cobrar do privado, como a gente tem que cobrar enquanto cidadão, enquanto cliente, enquanto sociedade, o público tem que falar, ó, eu já fiz e eu mostrei que dá para fazer. E na hora que começarem a ter assim, um pouquinho de interesse de buscar, vão ver que o que mais tem é mulher com um currículo incrível que só não teve a oportunidade porque um homem talvez não tenha se dado ao trabalho de olhar para esse currículo dela. E já falamos anteriormente aqui, nos episódios do Mulheres em Serviço Público, sobre a importância de se pensar na burocracia representativa como algo muito concreto e necessário para a sociedade brasileira. Aliás, para o Estado Democrático de Direito, né? Você pensar em pessoas que estão, de fato, nas decisões políticas, nas decisões mais estratégicas e que espelham a sua população. E você trouxe um exemplo sobre experiências internacionais. Aqui mencionei a da Noruega como um exemplo de como as coisas funcionam por lá, né? O tamanho do conselho determina a quantidade mínima de mulheres. A gente tem boas experiências no Brasil, com o Banco do Brasil sendo a estatal aí com maior presença feminina no seu conselho. Tem também, né? Hoje ele é presidido por uma mulher, a Tarciana Medeiros. Então, a gente tem tanto olhando muito para fora, mas aqui dentro de casa, e a gente sempre fala, né? Tem que olhar para o sul global. A gente tem ótimas experiências, né? O que você acha que a gente pode tirar dessas experiências, que são casos muito concretos e exitosos, para poder influenciar que outros espaços tomem a mesma decisão? Eu acho que tem uma coisa, todo mundo que enfrenta algum preconceito, acho que vai entender o que eu quero dizer. É só uma oportunidade que muita gente precisa. É só uma oportunidade de dizer, olha, eu posso não parecer com você, eu posso não ter uma trajetória de vida igual à sua, mas eu tenho muito a contribuir. E eu vou fazer esse coletivo aqui, seja uma empresa pública, seja um governo, ser melhor para todo mundo. Então, o que eu acho que esse projeto traz, o que esses exemplos trazem, é a prova concreta de que dá para fazer, de que é possível. Mas é a criação dessas primeiras oportunidades também para essas mulheres que, de novo, só não estão lá ainda porque são mulheres. A gente sabe disso. Não é falta de currículo, não é falta de habilidade, não é falta de preparo. É porque, de fato, parece que sempre vão subindo a barra quando é para mulher, que é para ser inalcançável. E aí, quando a gente tem esses exemplos, né, de grandes mulheres, eu citei aqui a Luísa, mas com certeza tem muitas outras, a gente vai mostrando que sim, a mulher também pode ser chefe de um conselho, presidente de um conselho, ela também tem ideias maravilhosas, ela também é provocadora e vai fazer o negócio crescer e avançar. Então, acho que de um lado a gente vai mostrando para toda uma sociedade, especialmente para as meninas, e eu sempre penso nelas, que aqueles sonhos são possíveis para elas também, que aqueles lugares podem ser delas também, mas a gente vai mostrando para essas empresas que essas mulheres só precisavam de uma oportunidade, e que quando elas têm essa uma oportunidade, elas brilham muito. A gente vê isso no Congresso, as mulheres são, mais ou simplificando, de cada 5 deputados, senadores, só uma é mulher. Mas as mulheres apresentam mais projetos, aprovam mais projetos, incidem em pautas mais coletivas. Na média, são mandatos honestos quando você compara com os homens, tem menos corrupção com as mulheres na política. E por quê? Porque o funil para a gente é mais estreito, a barra é mais alta. Então a gente também vai aumentando a competição, sabe? Uma mulher não tem que estar lá só porque é mulher, mas um homem também não tem que estar lá só porque é homem. E num Brasil polarizado como a gente está, você e a Alexandra destacam muito bem os baixos níveis de corrupção em áreas e pastas lideradas por mulheres. Isso é importante da gente frisar, né? Não é trivial. E, obviamente, é esperado que se tenha ética e postura em todos os âmbitos da sociedade, mas a gente tem visto que não é sempre assim. Então, é mais um dado que só reforça tudo isso que você está trazendo da capacidade feminina na liderança, né? Exato.
pensando em próximos passos do PL, acho que é inevitável não querer falar sobre isso, né? Mesmo com ele aprovado, né? Implementação, deputada, não vai ser uma coisa simples. Afinal, a gente está falando de um campo tradicionalmente masculino, conservador. Quais são os próximos desafios institucionais, mas também culturais, que você enxerga para colocar essa política em prática de verdade? E mais do que isso, né? Como é que a gente pode, enquanto sociedade, não só Congresso, mas enquanto sociedade como um todo, estar um passo à frente na implementação dessa política? Janiele, várias coisas me vêm à cabeça. Vou tentar dividir aqui as missões entre a gente que está na política, vocês que estão na sociedade civil. Eu acho que tem uma coisa que é lei, e é papel do Congresso fiscalizar. Então, vocês contem comigo e com toda a bancada feminina da Câmara e do Senado para garantir que essa lei vai sair do papel. Falando um pouco dos desafios culturais, a gente tem que se preparar para aquelas velhas frases que a gente sempre ouve. Ah, mas eu vou ter que baixar a régua? Ah, mas não tem mulher. Ah, mas não tem mulher negra com esse currículo que eu estou buscando. Eu vivi aqui a campanha, né? Fui candidata a prefeita de São Paulo e vou me gabar um pouquinho, mas o nosso plano de governo foi considerado o melhor em disparado e foi construído por mais de 800 pessoas, foi um processo lindo. E uma regra que eu botei, eram 35 grupos de trabalho, se eu não me engano, é que todos eles seriam liderados pelo menos por uma mulher e pelo menos por uma pessoa negra. E a gente tinha grupo de trabalho sobre finanças, sobre saneamento básico, sobre empreendedorismo. E olha só, eu encontrei gente incrível, muito talentosa e muito preparada em todas essas áreas. Não foi só no grupo sobre mulheres, nem só no grupo sobre inclusão racial. Então, eu acho que também quando a gente coloca a regra, a pessoa tem que fazer a lição de casa. Sim, eu tive que pesquisar, eu tive que me deparar com pessoas que eu não conhecia. Mas se você está comprometido em juntar as melhores pessoas do seu lado, é isso que você faz. Então, a gente está pronto para responder, sabe? Quando algum presidente de alguma estatal virar e falar, não consegui achar nenhuma mulher preparada, a gente está pronto enquanto sociedade para enviar uma lista com 50 para ele, sabe? E falar assim, acho que você não olhou direito, querido. Porque eu encontrei essas 50 mulheres que têm currículos melhores do que os homens que você tem aí. Pelo menos uma parte deles. Então, eu vejo muito a gente, enquanto sociedade, aí me incluindo também, está pronto para responder essas respostas, essas falas rasas que sempre vêm cheias de preconceito, mas também toda vez que alguém virar e falar assim, hoje eu consigo, me fale a área que eu tenho uma mulher foda para te indicar. Eu conheço uma pessoa negra incrível que tem, assim, décadas de experiência nessa área. Então, aí a gente também, sabe, vamos colocar umas listas públicas. Porque na hora que o primeiro engraçadinho vier dizer que não tem mulher negra, que não tem mulher com deficiência, com qualificação, a gente vai falar, você não pesquisou direito, veja só, aqui, 50, para você considerar. E aí, com o tempo, essas mulheres também vão mostrando e colocando nos seus currículos que elas dão conta, se tiverem a oportunidade. Então, acho que é uma coisa mais de um primeiro momento para a gente ir vencendo com a prática, com a realidade. Aí, os mais ajuizados, que de fato estiverem preocupados com o resultado das empresas, eles vão começar a perceber que você olhar para talento, de fato, sem preconceito de gênero, sem preconceito de raça, vai te fazer chegar nas melhores pessoas. Excelente. Então, tá preparada com essas listas na mão, vai Essa ser tá com vocês, eu essencial. posso ajudar, mas tá com vocês. Nossa, eu também tenho aqui muitos nomes para essa lista. Não tenho dúvida de que ficaria uma lista infinita. E essa conversa, ela também se conecta com os caminhos construídos no grupo de trabalho Mulheres no Serviço Público, promovido pelo Movimento Pessoas à Frente em 2024. E uma das nossas recomendações é justamente a criação de mecanismos objetivos para acelerar a ascensão de mulheres em cargos de liderança. Então, gostei quando você fala da lista, de estar pronto para responder, de ter isso na ponta da língua, de reconhecer essas mulheres publicamente. E um outro ponto é o papel das alianças intersetoriais nesse avanço. A gente está falando aqui majoritariamente de estatais, você já mencionou o setor privado. Como é que você enxerga essa conexão intersetorial para que esse avanço aconteça de fato? Eu acho que esse é o próximo passo. A gente tem que fiscalizar, preparar as listas, pressionar, tá pronto para responder, mas lei é lei. Isso vai ser cumprido. Eu tenho muita convicção disso. Qual que é o próximo passo?
é que o serviço público dando o exemplo, o privado venha na sequência. E a gente teve um cuidado ali no texto de criar incentivos, então, de reconhecimentos, de selos, de políticas de indução, mas acho que aí vai ser muito importante ter uma cobrança da sociedade e da sociedade civil organizada e das mulheres e das clientes mulheres para dizer, olha, eles já mostraram que dá para fazer. É sério que 100% dos seus conselheiros são homens? Eu não quero trabalhar numa empresa assim. Eu não quero consumir de uma empresa assim. Então, eu acho que passada essa fase de implementação, de fazer valer a nossa lei, o próximo passo é cobrar o setor privado. Uhum. Tem aí, deputada, um constrangimento pedagógico importante, né? Que a gente precisa, como sociedade, fazer, concordo. E bom, Alexandra, Tabata, ouvintes, estamos chegando ao final desse episódio super potente, que eu espero que tenha provocado tanto quanto me inspirou por aqui. E para fechar nossa conversa, eu queria propor um último momento mais pessoal, quase como uma dobra no tempo. Deputada, você é assídua leitora, então tem alguma leitura muito nerd, né? Inclusive, assume esse rótulo com orgulho, pelo que eu já percebi. Orgulho. Então, tem alguma leitura recente que você acredita que deveria estar no radar de todas as mulheres que desejam acessar cargos de decisão no Brasil? Não é recente, mas é meu livro favorito, ele conversa muito com o que a gente está falando. É um livro minúsculo, que você lê em 15 minutos, que é da Chimamanda Adichie. Ela é minha autora favorita, ela é uma autora nigeriana, super jovem, inclusive, é bem impressionante, e ela tem muitos livros incríveis. Eu só falta ler o último, assim, eu já li todos. Mas ela tem um muito pequenininho, que é uma carta que ela escreveu para uma amiga que teve uma filha, menina, que a tradução em português, em inglês é outra coisa, Dear Idiwali, eu não sei pronunciar, mas em português ficou Sejamos Todas Feministas. Gente, o livro é lindo, essa carta, assim, de chorar. Eu que quero ser mãe e mãe de menina, fiquei muito tocada, então eu recomendo esse, Sejamos Todas Feministas. E se você me permitir, Janiele, nesse processo de aprovação da lei, muita gente foi fundamental, como eu falei. Mulheres do Brasil, mulheres do mercado, a própria Alexandra, vocês do Movimento Pessoas à Frente. E um dos momentos assim mais bacanas foi uma carta de apoio ao projeto que contou com a assinatura de mais de 100 conselheiras. Incríveis. Eu não consigo ler todos os nomes, mas posso ler só alguns? Nessa linha de começar Vai com em frente. e mostrar que elas... É verdade. A gente já vai implementar aqui o que você disse. Muito bem. Vocês vão fazer isso muito melhor do que eu, mas mais um reconhecimento. Deixa eu só pegar aqui, se eu consigo pegar alguns nomes rápido, para não tomar muito tempo de vocês. Eu já mencionei aqui Luísa Helena Trajano, que é uma grande referência para mim, mas tem também a Jandaracy Araújo, que eu conheci nesse processo de luta pelo projeto. Ela é uma super referência na pauta de ESG. Tem a Maria Fernanda Teixeira, que é também... Assim, o projeto não teria sido aprovado sem o apoio dela. Ela se mostrou uma ótima pessoa, assim, de pressão política, advocacy. E tem também a Ana Paula Vescovi, que é uma grande referência para as mulheres que gostam de números e sabem tudo de finanças e economia. Então, não consigo listar 100, mas só para dizer, gente, esse Brasil tá cheio de mulher talentosa e, assim, preparadíssima para contribuir cada vez mais com o nosso país. Então, deixar aqui minha breve homenagem a vocês, Janiele, Alexandra, todas as mulheres e homens que estão nos acompanhando, mas em especial a essas conselheiras e referências que se mobilizaram tanto pelo projeto. Ai, que coisa boa! É sempre muito bonito escutar o reconhecimento coletivo no avanço dessas lutas. Alexandra, deputada Tabata, muito obrigada pela presença aqui, pela atuação tão relevante para o país. Eu espero muito continuar vendo esses avanços e, por favor, que não seja daqui a um século, porque a gente não tem tempo a perder. Embora as evidências mostrem, a gente falou aqui, a Alexandra inclusive trouxe, tem uma parte de legado, em que uma vai passando para outra. Não estaremos aqui para sempre, mas eu tenho certeza que, assim como a gente recebeu muitos avanços, a gente também está contribuindo para isso. Seu papel tem sido fundamental. Muito obrigada. E eu preciso de ajuda nas próximas lutas também. Estamos há anos tentando pautar licença paternidade,
5 dias é muito pouco, é menos do que o carnaval, é uma violência contra as mães ficarem em casa sozinhas depois de 5 dias, muitas nem voltaram do hospital. Para os pais que merecem construir essa relação com as crianças, para as crianças, primeira infância, com toda a relevância que tem. Temos uma outra luta que é o Pix Pensão. A gente sabe que esse é um problema do Brasil, muito pai ausente, devedor, mesmo com decisão judicial, dá um jeito, recebe por fora, não paga a pensão alimentícia do filho. Essa é uma solução simples, tecnológica, que garante que com decisão judicial, o Pix é feito automaticamente, com a pensão alimentícia. Então, só para dizer, Janiele, que a nossa bancada feminina, que o meu mandato, que não falta é luta. Então, conto demais com vocês todos que estão nos acompanhando nessas e em outras batalhas, tá certo? Percebemos, e ó, estamos muito alinhadas. Inclusive, pele da paternidade já foi tema aqui, hein? Vai sair em breve. Ó, Notícias muito obrigada. Vai começar a ser nos próximos dias em Brasília. Opa, que notícia ótima, muito atualizados aqui. Muito obrigada a você também que nos acompanha, além da deputada Tabata, da Alexandra, você que escuta a gente, que tá com a gente na temporada do Mulheres em Serviço Público. Seguimos fazendo do Estado um espaço onde elas também decidem. Até mais! Até mais. Um beijão e muito obrigada pelo convite.